Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio da série Na Rota da Fotografia, onde você aprende a fazer as suas primeiras fotos sem a necessidade de equipamentos sofisticados. Meu nome é André Selga, eu sou professor e fotógrafo da F-Stop e o tema de hoje é flash manual ou automático? No episódio de hoje nós vamos falar sobre esse carinha aqui, ó, o nosso flash. O flash hoje é um acessório que muita gente tem dúvida, muitos fotógrafos não sabem utilizar. Às vezes quando eu encontro um fotógrafo que fala que tem medo do flash, que não gosta do flash, quando você vai entender um pouquinho por que ele tem isso, é porque ele não sabe usar o flash, ele teve experiências ruins. O que eu quero mostrar para você hoje é que o flash ele não é essa complicação toda que o pessoal imagina. Você vai ver de uma maneira simples e fácil, vai ficar claro para você, você vai entender como usar ele no modo manual e como usar ele no modo TTL, que é o modo automático. Então, de uma maneira clara, de uma maneira simples, você vai entender de uma vez por todas, eu vou desmistificar esse acessório aqui. Vem com a gente. Antes da gente começar aqui na prática a fotografar, eu queria falar um pouquinho para vocês de como funciona hoje o modo manual e como funciona o modo TTL do nosso flash. Eu estou aqui com o flash da Yongnuo, é o modelo 568, o flash Yongnuo hoje é um flash de entrada, tá? Um flash que você pode adquirir aí hoje na faixa de uns R$600. Então, para você que está começando, é um excelente flash para você poder fazer aí os seus ensaios, as suas fotografias, né? O que você quiser utilizando esse flash aqui. Bom, e o que é o modo manual e o que é o modo TTL do flash, o modo automático? E para começar, todo flash vai ter sempre esses dois modos, o modo TTL e o modo automático, modo manual? Não. Você tem que adquirir um flash certo para isso. Então, como que você sabe, por exemplo, se é um flash que possui os dois modos, manual e TTL? Simplesmente você vai olhar aqui embaixo do flash. Olhando aqui embaixo, você vai ver que tem vários pinos. Se ele tem vários pinos, quer dizer que ele tem os dois modos, TTL e manual. Se ele tem apenas um único pino aqui, ele é apenas manual. Então, muito cuidado quando você for comprar o seu flash. Você tem que saber se ele é TTL, né, e manual ou se ele é só manual, tá? E os pinos embaixo dele é uma maneira fácil de você reconhecer isso. Outra coisa importante que você tem que saber, para qual modelo de câmera você vai comprar. Ah, eu uso Canon, eu uso Nikon, eu uso Sony, eu uso Fuji, tem diferenças, tá? Então, por exemplo, na Yongnuo, quando ele é feito para Canon, as inscrições aqui são em prata, na cor prata, então ele é um flash para Canon. Se for para Nikon, já é dourado. Por que é importante? Porque os pinos aqui embaixo, eles são diferentes, tá? A posição dele é diferente quando você tem um flash da Nikon e quando você tem um flash da Canon. Então é importante também você saber escolher corretamente, né, se você usa Canon ou se você usa Nikon, ok? Então esse é o modelo 568. Depois eu vou mostrar para vocês aqui na hora da prática como que a gente vai configurar ele aqui tanto no modo manual quanto no modo TTL. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso então. O que é modo manual e o que é modo TTL? O modo manual, como já diz o nome, ele vai ser um modo onde ele não vai se comunicar com a câmera. Simplesmente ele é um acessório que está acoplado em cima da câmera. Quando você faz o disparo da câmera, a câmera manda um pulso elétrico e o flash dispara. Se a foto vai sair boa, se ela vai sair ruim, se ela vai sair certinha, a gente não sabe. Você vai ter que configurar. Então no manual você vai ter que configurar o flash toda hora. A cada foto, se mudar algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouquinho, você vai entender. Toda hora você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que vir no seu flash e configurar ele, tá? Esse é o modo manual. TTL significa hoje through the lens, através da lente. Seria um modo automático. E nesse modo, o flash agora ele está conversando com a câmera, ele está trocando ideia com a câmera. Ele está lendo a configuração da câmera e ele automaticamente vai fazer o quê? Vai ajustar a quantidade de luz necessária. Tá? Uma ideia errada que o pessoal tem é achar que o flash vai configurar a câmera. Não, o flash não mexe em nada na sua câmera. O que ele vai fazer? Simplesmente ele vai ajustar a luz necessária baseado na configuração que está naquele momento na câmera. Tá? Então esse seria o modo TTL, que é o modo automático. André, então é muito mais fácil, é só colocar lá, ele vai ler e vai fazer tudo sozinho? Sim e não. A gente vai ver que tem horas que é melhor você usar o flash manual, tem horas que é melhor usar o flash TTL. Por quê? Principalmente porque a pilha que você usa, ela vai ser consumida muito mais rápido no modo TTL.
como você toda hora vai trocar informações ali entre a câmera e o flash, ela acaba gastando muito mais rápido. Já o modo manual, às vezes você tem uma economia de 30% aí, por exemplo, da sua pilha. Então, às vezes você chegou no evento, né? Você já viu que a sua pilha, você esqueceu de carregar, está com pouca carga, você vai ter que usar no modo manual para tentar economizar o máximo daquela carga do flash, ok? Então tem algumas diferenças, principalmente nessa questão da pilha, tudo, que vai ser interessante você usar o manual e tem horas que é interessante você utilizar o TTL. Então a gente vai mostrar aqui na prática agora para vocês aqui, nós vamos ter aqui uma modelo, a Bianca vai estar aqui, nós vamos fotografar a Bianca e você vai entender como funciona quando eu utilizo o modo manual e quando eu utilizo o modo automático do flash. Você vai entender qual que é o melhor modo e como configurar. De uma vez por todas vai ficar claro para você que ainda tem dúvida de como utilizar aqui o seu flash, ok? Primeira coisa que a gente vai ter que aprender aqui é como colocar corretamente o flash na nossa câmera, né? Por que pareça, é um negócio bobo, mas tem muita gente que coloca errado. Eu já vi gente colocar o flash ao contrário aqui na câmera. Então, como é que você vai inserir aqui o flash? Embaixo desse flash aqui você tem uma rodinha. Essa rodinha ela serve para quê? Para você poder travar o seu flash. Então aqui eu fiz todo o giro dela para o lado esquerdo, o lado direito, desculpa, para poder destravar. E agora eu vou colocar ela sempre com a cabeça virada para frente, acompanhando aqui a câmera. Então eu vou vir aqui, eu vou inserir aqui na sapata. Então, ó, coloquei aqui, tá? Encaixei aqui meu flash. E o que é importante agora? Eu travar o meu flash aqui, girando a minha rodinha. Se eu não fizer isso, se eu não travar, o que vai acontecer? Provavelmente quando eu estiver usando o flash e virar um pouquinho, ele vai cair no chão, quando eu estiver utilizando a câmera. Então eu vou vir aqui agora, tá? E vou travar. Alguns outros flashes mais modernos, ele tem uma alavanca, que de um lado você destrava e de outro lado você trava. No caso desse flash, ele é feito através dessa rosca aqui, ok? Então está travado aqui o meu flash. Vou ligar aqui agora a minha câmera e olha só, que eu quero mostrar para vocês a configuração que a gente vai usar. Muita gente tem dúvida em relação à configuração que você usa na câmera. Ah, que velocidade que eu devo usar, que ISO que eu devo usar, que abertura que eu vou usar. Então, gente, já para vocês entenderem, uma coisa não é importante para a gente, a velocidade. Por quê? A velocidade, eu nem vou conseguir passar ela, por exemplo, de 1/200, tá? Então, se você olhar aqui, por exemplo, agora, ó, quando eu estiver mexendo com a minha velocidade, olha só, tá vendo aqui? Que ela está 1/1000. Quando eu faço um meio clique aqui que ela reconhece o flash, olha só, ela cai para 1/200. Tá? Então, ó, mesmo que eu queira aumentar, quando ela reconhecer o flash, eu não vou conseguir. Então, o sincronismo máximo que o flash trabalha vai ser 1/200, ok? Então, a velocidade aqui não vai ser importante para a gente. Ó, quando eu fizer o meio clique, ela volta para 1/200. A abertura do diafragma eu vou deixar aqui em 5. Eu estou utilizando aqui uma lente do kit, uma 1855, com uma Canon T7, e eu vou deixar aqui em 5.0 de abertura, ok? Deixando aqui nessa abertura e vou deixar aqui no ISO 100. O ISO, a gente vai notar que ele é importante sim, mas no momento agora eu vou deixar ele aqui em 100 para fazer aqui os testes, ok? Aqui no flash, eu já liguei aqui meu flash. Para você que não sabe mexer aqui no flash ainda, ele é bem simples de trabalhar. Aqui está o botão de on e off, onde eu vou ligar e desligar. Então basta pressionar e segurar alguns segundos para você ligar e desligar, ok? Essa luzinha aqui no canto inferior, o canto superior esquerdo, é para você poder iluminar o visor. O que ele está me dizendo? Aqui esse M está me dizendo que está no modo manual, ok? Já vou explicar como é o modo manual para você. No modo manual, eu trabalho com uma carga completa e vou dividindo ela em partes. Então, quanto maior for o número depois da barra, por exemplo, aqui está 1/64, quer dizer o quê? Eu tenho uma potência dividido por 64, então ele é mais fraca. Quanto maior for esse número aqui, o flash vai ficando cada vez mais fraco, tá? E quais são as cargas que eu tenho aqui? Se eu apertar essa tecla aqui, ó, se eu apertar essa tecla aqui do lado, as teclas de controle, ele vai mudando, ó. 1/32, ele está um pouquinho mais forte, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 e 1/128. Sendo 1/128 a carga mais fraca e 1/1 a carga mais forte. Como eu comentei com vocês, se eu tirar uma foto aqui em 1/128, por exemplo, eu não sei se a nossa modelo aqui, a Bianca no fundo, se ela vai ficar estourada, se ela vai ficar escura, se ela vai ficar legal, tá? Eu não sei. Eu posso fazer um teste aqui agora. Vou fazer o quê? Vou bater aqui uma foto, ó, tirei uma aqui e você pode ter notado que ela ficou escura, tá vendo? Então, ó, no modo manual, a câmera, o que ela faz? Ela não conversa com flash.
Então vai saber, simplesmente ela mandou um pulso elétrico e o flash disparou. A foto ficou escura, a Bianca ficou escura. Se eu quero que a Bianca agora fique certinha, o que eu posso fazer? Tem duas formas de fazer isso aqui agora, ter uma foto exposta corretamente. Eu posso aumentar a potência do meu flash, então, por exemplo, posso colocar aqui, ó, vou colocar aqui 1/64. Agora, se eu tirar a mesma foto, ó, vamos ver agora como é que a Bianca saiu. Ó, um pouquinho mais clara, tá vendo? Se a gente comparar aqui com a foto anterior, você vai notar, estava escuro, agora está um pouquinho mais claro. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso colocar, por exemplo, 1/32. 1/32, eu vou jogar um pouco mais de luz. Então a Bianca, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar mais clara. Tá vendo que agora eu consegui ter o resultado que eu queria? 1/32. Aí você me pergunta, legal, André, quer dizer que eu deixei 1/32, o flash disparou uma luz mais forte, digamos assim, certo? Ele está gastando mais pilha. Sim, está gastando mais pilha. Não tem um jeito, André, por exemplo, então, de eu deixar o flash em 1/128 e, por exemplo, a Bianca ter o mesmo resultado, a Bianca também ficar com uma foto exposta corretamente? Sim. O que eu posso usar? Eu posso usar o ISO para compensar. Mas aí você vai falar, André, mas se você usar o ISO, não vai gerar ruído? Não, nesse caso não. Por quê? Quando eu tenho ruído, eu tenho falta do quê? Eu tenho falta de luz, por isso eu gero ruído. Se eu estou utilizando o flash, o que o flash está jogando? Está jogando luz, então ele está preenchendo, então eu não vou ter ruído nesse caso. Tudo bem? Então o que eu vou fazer aqui, por exemplo? Ó, eu vou voltar aqui para 1/128, tá? Então, estou aqui 1/128. Se eu tirar essa mesma foto agora, ó, com o ISO 100, a gente sabe que a foto vai ficar novamente escura, ok? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou subir o meu ISO. Então, eu vou subir aqui e vou colocar no ISO 400. Vamos fazer um teste aqui para ver como é que vai ficar, tá? Coloquei aqui no ISO 400. Olha, tive o mesmo resultado quando eu estava em 1/32. Só que o que aconteceu agora? Eu não joguei aquela luz tão forte na cara aqui da Bianca. Eu estou economizando aqui a pilha do meu flash por causa disso. E em ISO 400, por exemplo, que é o ISO que a gente usou aqui, o que aconteceu? Não vou gerar ruído nenhum. Então é bom utilizar sim o ISO com flash, quando eu quero, por exemplo, nesses casos, não precisar jogar uma luz tão forte, tá? E quero economizar a pilha. Agora o que eu quero que vocês entendam no flash manual, gente, é justamente o quê? É essa relação que a gente tem aqui com a Bianca. Eu configurei, por exemplo, aqui, para essa distância que eu estou aqui da Bianca. O que vocês acham que vai acontecer, por exemplo, se a Bianca agora chegar mais perto de mim? Vamos fazer o mesmo teste? Vou manter a mesma configuração, 1/128, ó. Aqui eu estou utilizando 5.0, 200 e 400 de velocidade. Vou tirar a mesma foto aqui da Bianca. E olha só, gente, a Bianca saiu estourada. Por que ela saiu estourada? Lembra, no modo manual, o flash não está conversando com a câmera. Então ele não sabe, por exemplo, que a Bianca se aproximou. Ele jogou a mesma quantidade de luz, só que foi mais forte do que necessitava. O que aconteceu com a Bianca? Ela ficou estourada. Então agora, se eu vier aqui no flash, por exemplo, no flash eu já estou na potência mínima, né? Não consigo diminuir. Se eu vier aqui agora no ISO, por exemplo, ó, e colocar aqui agora em ISO 200, eu vou conseguir fazer a mesma foto, ó, e agora a Bianca saiu certinha. E o que vai acontecer agora se a Bianca for lá para trás e eu não mexer em nada da configuração? Como que vai sair a foto? Exatamente, vai sair escura. Por que vai sair escura? Porque a câmera não está conversando com o flash, ele não sabe que a Bianca se afastou. Olha só o resultado que a gente tem aqui agora, uma foto totalmente subexposta. Ficou claro, gente? O flash, no modo manual, tem essa questão. Se eu variei a distância aqui, se mudou a distância do meu flash para o assunto que eu estou fotografando, eu sempre vou ter que vir e mexer novamente na câmera. Então, se eu quiser agora configurar aqui o meu flash, né, configurar minha câmera para fazer essa foto da Bianca, que está lá longe, o que eu vou ter que fazer? Bom, eu já estou aqui em 128 de velocidade. Desculpa, estou em 128 aqui, 1/128 de potência do flash. Eu posso subir a potência do flash ou eu posso aqui subir um pouco o ISO. O que é melhor? Eu sempre gosto de usar mais o ISO nesses casos. Então aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, o ISO 800. Por quê? Eu já tinha colocado 400 quando ele estava mais perto. Se eu colocar 400 ainda vai ficar escuro. Eu vou colocar aqui 1/800 de ISO, desculpa. E olha só, a gente tem a foto exposta corretamente. Se eu subir o ISO, André, o que acontece? Por exemplo, eu errei aqui o meu ISO e coloquei aqui o meu ISO, por exemplo, em 3.200. Como que a Bianca vai sair? Olha só, totalmente estourada. Tudo bem? Então o ISO tem uma relação muito legal no modo manual. Por quê? Eu posso compensar no ISO
em vez de precisar subir a potência do flash. Com isso eu não vou jogar aquela luz tão forte em cima das pessoas, né, que eu estou fotografando, e eu vou economizar então a pilha do meu flash. Ou então, né, mesma coisa, se eu quisesse eu poderia ter feito, deixado aqui por exemplo em 200 de ISO, e eu vou colocar aqui por exemplo em 1/32 aqui de velocidade de potência no meu flash. Vamos ver como que vai ficar. Ó, ainda está levemente escuro, tá vendo? Se eu colocar aqui então agora 1/16, provavelmente agora eu vou ter o resultado, ó, quase um pouquinho mais estouradinha, tá vendo? Não ainda o resultado que eu queria. Ficou um pouco mais estourado. Então, gente, entendam isso. O modo manual, ele tem uma relação direta com quem eu estou fotografando e a distância. Se eu variar essa distância, seja eu fotógrafo me mexer, né, caminhar em direção ou para frente ou para trás do assunto, ou o assunto se movimentar para frente e para trás, sempre eu vou ter que vir aqui e regular novamente. Regulo onde? Posso mexer na câmera, trabalhando o meu ISO. A abertura também do diafragma? Pode ser, mas aqui no caso eu não tenho mais abertura do diafragma, né? Poderia fechar, mas abrir não tenho mais. ISO eu tenho, posso subir, posso descer. Ou no meu flash fazendo o que como no modo manual? Ou aumentando a potência do flash, lembrando que para aumentar a potência, o número depois do barra tem que ser o quê? Tem que ser menor. E para diminuir a potência do flash, o número depois do barra tem que ser o quê? Maior. Ok? Então o manual é simples, ele vai de 1/1, que é a potência mais forte, até 1/128, que é a potência mais fraca. Então você pode mexer no seu flash configurando essa potência. Na câmera eu mexo com o ISO. Lembrando, se eu variar a minha distância, né, tanto um pouquinho para perto quanto um pouquinho para longe, sempre eu vou ter que mexer na minha configuração. Então isso é um dos principais problemas de quem fotografa no modo manual. Simplesmente a pessoa vai fotografando, vai chegando mais perto, vai se afastando tal, e vai batendo do jeito que está. E aí quando vai ver as fotos, o que acontece? Está estourado, está subexposto, está escuro, né? Está muito claro, e aí você acaba perdendo as fotos por causa disso. Então lembre, que modo, por exemplo, que eu vou utilizar o modo manual? Vou fazer um evento, por exemplo, aí tem aquele momento que está lá a câmera parada, por exemplo, até num tripé como eu estou aqui. Todos os convidados, por exemplo, os padrinhos estão chegando com o noivo, com a noiva para bater fotos e eles estão na mesma posição. Você pode deixar no modo manual, por exemplo, que aí é a mesma configuração, é a mesma distância sempre, você sempre vai tirando aquelas mesmas fotos e vai economizando a pilha do seu flash durante o evento, tá? Então tem várias ocasiões, quando eu estou com pouca bateria, como eu já falei, você pode economizar também sempre usando o modo manual. Mas lembre disso, variou a distância, tenho que configurar novamente o modo que eu vou usar. Ok? Então, quando aparecer esse M aqui em cima, quer dizer o quê? Que você está no modo manual do seu flash. Como que eu altero entre os modos? Eu vou apertar essa tecla Mode aqui em cima, tá? Então, aqui eu tenho outros modos. O modo Multi, que nós não vamos trabalhar hoje, o modo ETTL, que seria o modo automático, que nós já vamos falar. Se eu clicar aqui novamente, eu tenho o modo manual. Então, quando aparecer o modo manual, ele já vai me dizer a potência que ele está. Aqui nos meus controles, nas minhas cruzes aqui, para a direita ou para a esquerda, o que eu faço? Eu vou alterando aqui entre as potências do meu flash. 1/1, sendo a potência mais forte, até 1/128, sendo a potência mais fraca que eu estou utilizando no meu flash. Ok? Vamos falar agora sobre o modo TTL. Como eu falei para vocês, TTL significa Through the Lens, através da lente. Nesse modo, então, o que o flash vai fazer agora? Ele vai ler a fotometria da nossa câmera e ele vai ajustar a luz necessária para iluminar o nosso assunto. Uma coisa que confunde muito para quem está começando agora é achar que ele vai configurar a sua câmera. Não, ele só vai ler. Então, por exemplo, aqui quando eu estiver fazendo a minha fotometria, ó, eu estou aqui 1/200, 5 de abertura e 200 de ISO. Você pode notar que a fotometria está no -3. Aí o pessoal, nossa, mas vai ficar escuro. Não, não vai ficar escuro. Porque ele vai ler o fotômetro, justamente ele vai falar, nossa, está em -3, a foto vai ficar escura, então eu vou jogar tanto de luz para poder iluminar o meu assunto, ok? Então isso que é importante que você entenda, ele não vai mudar a fotometria da sua câmera, o resultado que vai ficar ok. Vamos ver isso acontecendo? Primeiramente, aqui no meu flash eu estou no modo manual, o que eu vou ter que fazer? Apertar aqui a tecla Mode para mudar então para o modo TTL. Quando eu apertar aqui, ó, 2 vezes, ele mudou para TTL. E você percebe que não tem nada de potência. Por que não tem potência? Porque ele que vai gerenciar, lembra? Ele vai fazer isso de uma forma automática. Então ele não vai precisar mostrar para mim aqui. Onde que eu vou saber que a foto vai ficar legal? Quando eu bater aqui e ver o resultado. Então a Bianca está aqui próxima, eu vou tirar uma foto e vamos ver como é que vai sair aqui o resultado com a Bianca.
e a Bianca sai aqui um pouco estourada. Por que ela sai um pouco estourada? Provavelmente eu estou muito perto e o flash já está forte o suficiente. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu ISO e vou diminuir aqui para ISO 100, ok? Vamos ver aqui como é que vai acontecer aqui com a Bianca. E aqui eu tenho o resultado dela agora da foto que eu queria. O que vai acontecer aqui, ó, que vocês perceberam nessa foto? Pode ser que ela saia um pouquinho aqui mais estourada do que o normal. Isso é um erro que às vezes pode acontecer no modo TTL. Depende muito de onde ele está pegando a medição. A Bianca ela é mais branquinha. Então o que existe no modo TTL? No modo TTL existe uma coisa que chama-se compensação da exposição. Às vezes quando o flash não está entendendo ou está dando errado, eu posso compensar um pouquinho para menos. Dizer, flash, joga um pouquinho menos de luz que você errou. Como que eu faço isso? Utilizando aqueles mesmos controles que no modo manual eu utilizei para aumentar ou diminuir a potência. Então se eu vier aqui agora, aqui no canto esquerdo e mudar, olha só, eu vou pedir para ele jogar 1/3 a menos de luz. Então eu vou pedir para jogar aqui 2/3 de luz, tá? Em relação à quantidade de luz que ele estava jogando. Se eu fizer aqui a mesma foto agora, olha só, você percebe que ela já sai um pouquinho melhor. Tudo bem? Eu vou até diminuir mais aqui só para vocês notarem. Ó. Eu posso diminuir aqui, ó, até agora eu pedi para diminuir menos 2 pontos de luz. Então vamos aqui bater uma foto e vamos ver, ó, observe que ficou mais escuro. Então o que eu vou fazer? Ó, eu posso vir aqui e deixar, por exemplo, em 1 ponto de luz. Vou fazer a foto da Bianca e olha só, tá certinho. Tudo bem? Então nem sempre o modo TTL ele vai ser fiel, ele vai dar o resultado que a gente espera. Então você pode justamente fazer o quê? Compensar um pouco para menos ou compensar um pouco para mais. O que eu quero mostrar para vocês do TTL é principalmente isso agora. Vocês perceberam que da outra vez, quando a Bianca veio um pouco mais perto e um pouco mais longe, o que aconteceu? Você teve essa variação de luz. Então, Bianca, vai um pouco mais para longe agora, por favor. Legal. E eu não vou mexer em nada, nenhuma configuração, tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou bater aqui a mesma foto para vocês verem aqui o resultado. E olha só, a gente tem aqui o resultado que a gente queria. Posso até tirar a compensação aqui, deixar aqui no 0, tudo bem? Vou bater uma outra foto aqui para vocês verem. E olha só, está lá o resultado, tudo bem? Então no modo TTL, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse ajuste automaticamente. Então uma vez que eu ajustei aqui o meu flash, se o assunto se movimentar, ou eu, fotógrafo, movimentar, for tanto para frente quanto para trás, não tem problema, porque ele vai ajustar automaticamente essa luz, tudo bem? Então esse é o modo TTL, mas lembrando que como ele está toda hora comunicando aqui com a nossa câmera, ele vai gastar muito mais a bateria da câmera e muito mais a pilha do flash. Perfeito, gente? Então isso que você tem que entender com o modo manual. André, então quer dizer que se ele estiver um pouquinho estourado às vezes, pode ser que ele esteja muito forte. Sim, aí o que você vai fazer? Você compensa um pouquinho para menos. Assim como eu posso compensar para menos, eu posso compensar para mais. Por exemplo, quando que eu vou compensar às vezes para mais? Você que já com certeza deve ter visto as pessoas utilizando, por exemplo, em evento, o flash direcionado para cima. Para que você vai direcionar para cima? Primeiro, para que você tenha uma luz mais suave. Se você não entende, não sabe o que é o conceito de uma luz suave e uma luz dura, ela é uma luz que envelhece mais a pessoa. Ela é uma luz que é uma fonte de luz pequena que está incidindo sobre um assunto maior. Então ela deixa uma luz, ela deixa as sombras bem marcadas, ela envelhece, se você estiver fotografando uma pessoa, ela vai envelhecer a pessoa, por exemplo. E uma luz suave é uma luz agora em que a fonte de luz, o tamanho físico dela, é muito maior do que o assunto. Então você deixa o quê? Eu falo que faz uma limpeza de pele na pessoa, você não tem sombras marcadas, você deixa a pessoa muito mais jovem. Então a luz suave é a luz mais bonita para a gente usar. Então, imagina aqui, Bianca, chega mais perto aqui. Então imagina que a Bianca está aqui perto de mim agora. O que é? Eu estou com o flash apontado para ela. Esse flash aqui direto em relação à Bianca, ele vai ser uma luz dura ou uma luz suave? Vai ser uma luz muito dura. Por quê? É uma fonte de luz pequena em relação à Bianca, que é maior do que o flash. Então por que eu uso o flash rebatido? Porque agora, quando eu estou utilizando aqui o flash para cima, o que está acontecendo? Ele vai refletir no teto e ele vai voltar muito maior que a Bianca. Então vai ficar uma luz suave. Só que quando eu vou rebater no teto, o que pode acontecer às vezes? Pode ser que o flash não chegue, como agora ele vai ter que viajar, né? A luz vai ter que bater lá em cima e voltar, ele tende a ficar um pouco mais escuro. Pode ser que aqui no caso, como o teto é baixo, não tem esse problema, mas naturalmente ele tem. Então pode ser que eu tenha que compensar um pouco para mais ao meu flash. Então aqui, ó, eu não estou utilizando nenhuma compensação, tá vendo? Ele está aqui limpinho, sem nada.
Eu aqui pus o meu flash aqui rebatido e vou tirar essa foto da Bianca. Vamos ver como que a Bianca vai sair. Tá vendo que aqui, ó, para mim tá quase perfeito. Ele tá um pouquinho mais forte, então eu posso até compensar um pouquinho para menos aqui, ó, menos 2/3. Vamos fazer a meia foto e para mim agora está perfeito, ok? Deixa eu só mostrar aqui para vocês uma diferença. Ó, deixa eu pegar aqui quando ele estava com o flash direto aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês perceberem. Olha nessa foto aqui, percebe as sombras, principalmente embaixo do pescoço, como são bem marcadas? Como são sombras aqui que realmente parece que envelhece mais a pessoa. E olha agora essa última foto que a gente tirou com o flash rebatido. Olha como mudou. Olha como ficou linda a foto. Você percebe tanto nos ombros quanto debaixo do pescoço. Então tem uma luz muito mais bonita. Bianca, se afasta só mais um pouquinho para mim, por favor. Tá bom aí? Ó, o que eu fiz? A Bianca se afastou, eu não fiz nada e vou tirar uma outra foto da Bianca. Olha só, perfeito. Bianca, agora pode chegar até o final. E agora uma última foto da Bianca. Olha só, perfeito. Entenderam? Então no modo TTL, o legal é isso. Se a modelo, né, se a pessoa que estou fotografando aqui, se o casal, né, quem for, se afastar, ou eu mesmo fotógrafo me movimentar tanto para frente e para trás, não vai ter problema. Por que não vai ter problema? Porque no modo TTL ele vai compensar. Lembrando que o TTL não é perfeito, às vezes eu vou ter que compensar um pouco para mais ou um pouco para menos, depende muito da altura do teto que eu tenho, por exemplo, se eu estou rebatendo. E uma informação muito importante, você sempre tem que rebater em superfície branca. Por quê? Se você reflete, por exemplo, uma superfície que seja vermelho, amarelo, ele incorpora aquela luz e volta no modelo aquela luz. Então você vai deixar ela vermelha, por exemplo, se for um teto vermelho, tá? Então procure sempre rebater em superfície que é branca. Você vai ter a vantagem de ser uma luz suave, uma luz muito mais bonita, que vocês perceberam nessas últimas fotos que a gente fez aqui, como ficou bem legal, ficou uma luz bem suave. Você vai não ter esse problema de jogar a luz na cara da pessoa, né? Ficar aquela luz que vai cegar a pessoa porque ela vai vir de cima. Então é muita vantagem você fazer o quê? Você refletir no teto aqui a sua luz, ok? No modo TTL, tanto no modo TTL quanto no modo manual, você pode usar o flash rebatido. Das duas formas você consegue usar, ok? Lembrando disso, no TTL não se preocupa. A pessoa se afastou, você pode bater no foto que ele vai compensar automaticamente. Lembrando, gasta mais pilha do flash e mais bateria da câmera. É isso aí, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que tenha ficado claro para você essa diferença do que é um flash TTL, do que é um flash manual, como você vai usar o flash em cada situação. Lembrando que o TTL tem a facilidade, né, de ser automático, digamos assim, mas que tem as falhas dele, gasta mais a bateria da câmera, mais a pilha do flash. Você tem um flash manual, o flash manual ele não faz nada sozinho, então qualquer movimentação que você tenha, você sempre vai ter que configurar. Tem algumas vantagens dele ser mais preciso em algumas ocasiões, de você economizar a pilha do flash, economizar a bateria da câmera. Então é legal você entender, né, para saber qual que você vai gostar mais e qual que você vai usar mais, ok? Deixa aqui seu comentário, a sua dúvida, se você já teve alguma experiência com flash que você não gostou, alguma coisa que desanimou, conte aqui pra gente a sua experiência, mande aqui a sua dúvida, que a gente vai responder, a gente vai tirar aí. É isso aí, espero que você tenha gostado e até o próximo episódio do Na Rota da Fotografia. A gente se vê lá.